Olá, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Hoje é dia 25 de maio de 2023 e nós vamos falar com o desembargador Fernando Mesquita, que já está aqui no tribunal há um certo tempo, tem uma experiência de vida muito interessante e vai nos contar como é que ele fez para chegar até aqui. Tudo bem, desembargador? Tudo bem, Geraldo? Boa tarde. Boa tarde a todos. Me conta um pouco da história de vida do senhor lá no começo. Onde o senhor nasceu, como é que era a constituída a família, quantos irmãos tinham, como é que foi lá no começo, na infância? Geraldo, a minha vida, eu nasci em Goiânia, sou goianiense. Uma família de 7 irmãos, eu sou caçula. E numa época em que conseguia-se criar 7 filhos com muito esforço, mas conseguia-se. E que nós todos conseguiram alcançar o nível superior, graças a Deus. E, pasmem, com uma mãe que não tinha remuneração, que era do lar, e um pai que, quando ele faleceu, isso há 12 anos, ele era pensionista do INSS com salário mínimo. Olha a situação que se tem. Então, isso fez com que todos, sem exceção, começassem a trabalhar com 11, 12 anos de idade. E, na época, era possível a gente tirar a carteira, ou a carteira de trabalho menor de idade, ou ter minha carteira de trabalho, primeiro trabalho assinado. Eu já trabalhava antes, mas extraoficialmente, com carteira assinada com 14 anos de idade. 1973 foi a minha primeira carteira de trabalho assinada. Então, Politec hoje é uma empresa multinacional, inclusive. Foi meu primeiro emprego com carteira assinada com 14 anos de idade. Meu irmão começou com 12, meus irmãos quase todos com 12. Minha irmã, uma delas, que são 3 mulheres e 4 homens, uma delas dava aula já de acordeon com 11, 12 anos de idade. Hoje ela é professora de faculdade, professora da Católica, professora de inglês. Então, 7 irmãos, e ainda vivos são 5. E como que foi conciliar, né, o emprego com os estudos, para não atrapalhar, ou atrapalhou em algum ponto, teve algum problema, por exemplo, repetiu o ano, ou teve que suspender algumas aulas, como é que foi? Bom, Geraldo, a necessidade faz o homem, né? Faz o indivíduo. Na verdade, todos foram muito bem sucedidos em termos de escola, todos. Jamais tive questão de reprovação e nós sempre precisávamos de ajuda de alguma forma para estudar nessa fase, porque, por exemplo, eu mesmo, na faculdade, na verdade, eu queria fazer engenharia elétrica, porque era o curso que estava, na época, tinha acabado, recém-chegado na Universidade Federal, porque na época só tinha Federal e a Católica. E todo mundo queria. A minha nota, eu passava para medicina, mas não passei para engenharia elétrica. Mesmo? Porque eram só, e eu não sei se ainda continua até hoje, eram só 20 vagas, sabe? Então, e depois eu fiz o concurso vestibular da Católica, porque minha irmã era professora na Católica, sabe? E por muitos anos, aposentou-se há pouco tempo agora. E ela falou, faz o concurso, qualquer coisa você faz para direito. Ela que sugeriu. Eu nem pensava em fazer para direito. Aí eu fiz o concurso, passei. Aí comecei a gostar. Ainda tentei mais uma vez para engenharia elétrica. Você fala concurso, é o vestibular. É o concurso vestibular. Consegui, eu estudei 2 anos com bolsa integral. Por isso que eu consegui. E depois de 2 anos eu não poderia mais, aí eu consegui só a bolsa, meia bolsa, que chama. E assim foi até o final, para poder conseguir estudar. E por incrível que pareça, isso não é exemplo para ninguém, mas eu não consegui comprar durante o curso nenhum código. Estudava. Curso da biblioteca? Só o curso da biblioteca aqui do tribunal, porque eu entrei no tribunal em 1980. Ah, e o senhor fez concurso para cá ou veio... Não, naquela época se contratava pela CLT, era seletista. E eu fui contratado... Fazia alguma prova? Não, não. Era contratação... Tinha uma vaga? Tinha vaga. Chamava auxiliar de escrivania, era menos do que escrevente. Menos do que escrevente. Era abaixo do escrevente. E aí foi galgando. Eu fui depois para a coordenadoria, que é o embrião hoje do Projute.
quando começou a fazer o cadastramento dos processos físicos, o desembargador Antônio Neri era na época diretor de fórum, e a partir dali foi só subindo. Depois eu fui assessor diretor do diretoria do fórum, depois para corregedoria, inspetor de corregedoria, depois assessor desembargador, e aí até chegar na magistratura. Eu tenho duas perguntinhas que eu vou voltar um pouquinho no tempo. Fica à vontade. No segundo grau, o senhor trabalhava 8 horas por dia e estudava à noite? Sim, sempre. O segundo grau foi uma questão assim, havia na época, não sei se você se recorda, havia a possibilidade de fazer em 2 anos, chamavam integrado. Sim. E foi assim que foi feito e tudo. Mas depois eu tive que fazer um semi-extensivo, que eu não passei no vestibular, né, primeira vez. Aí fazia-se prova para saber a quantidade de nota que você tirava, era a quantidade de desconto que você teria. Aí na época eu tinha o objetivo e tinha um Carlos Chagas. Aí eu tirei maior nota no objetivo e fiz, chamava semi-extensivo lá, para poder fazer depois o vestibular mais na frente. Mas assim, sempre assim, trabalhando e fazendo as duas coisas, sabe? Estudando. E mesmo na época do concurso, mas vamos lá para frente, vai ler mais para frente, concurso para juiz também, nunca afastei por conta nem podia, né? Não tinha como. E eu falo assim, é importante para o aluno que assiste a gente saber assim, o senhor precisava desse dinheiro, precisava desse trabalho, isso ajudava em casa ou o senhor arcava com a sua despesa e aí deixava o pai do senhor e a mãe com o deles? Na verdade, toda a vida a gente teve que ajudar de alguma forma. Teve, né? Eu estou falando assim que a questão, quando eu falei para você que antes que eu trabalhava, não era nem trabalho para o dito, mas a gente morava em Campinas, tinha um quintal muito grande, a gente vendia manga na rua, vendia frutas na rua, lá do quintal de casa. Uhum. Então a gente mexia com outras coisas, ganhava dinheiro de outras coisas, assim, sempre fazendo para ajudar em casa. Aí sempre foi, né? Aí todos nós sempre ajudamos, os filhos todos, porque não dava, né? Não tinha como só o pai e a mãe do jeito que era. A partir do momento que eles tinham certa idade, obrigatoriamente tinham que tentar ajudar de alguma forma. Os pais do senhor que estimulavam? Sempre. Pois era impossível, não havia a mínima discussão contra a escola. A escola era obrigatório e assim... Não, mas eu falo trabalho junto, concomitante, não, também. Isso era próprio da gente mesmo. Uhum. Eles nunca exigiram, nunca cobraram. Pois é, tá. Nunca. Cobrava a escola, né? Sempre. Sempre em primeiro lugar. Uhum. Sempre em primeiro lugar. A escola, isso aí eles nunca... E assim, muito exigentes quanto a desempenho também. Uhum. Sabe? Não admitia. Teve uma passagem que foi muito interessante, porque na época eu jogava basquete, porque eu gostava e jogava no jockey. E eu estudava no segundo grau na escola São José Carlos de Almeida, na época o instituto era Goiás, Centro-Oeste, uma coisa assim. Ali onde era o 5 de julho, tudo era o 5 de julho, em frente ao Jockey Clube. Tinha inaugurado esse colégio. E estranhamente, tinha um turno que era entre 2 ou 3 horas da tarde, tinha até 4, 6, 7 horas, era 3 turnos lá. Sabe? Você tinha uma parte do turno da manhã, um turno da tarde e um turno da noite. E eu treinava, tinha um jogo da tarde, eu tinha uma prova. A professora gostava muito de mim, tudo, eu não precisava quase nada, na última nota, acho que era 1 ou 1 e pouco. Aí eu fiz uma coisa, era professora de matemática, eu fiz o problema. Perguntei para ela, professora Denise, tá certo essa coisa? Ela falou, certinho, Fernando, que beleza. Eu falei, então tá, então tem uma prova que eu tenho que treinar. Eu vou participar do jogo. Tem que ir pro jogo. Você tá falando sério? Eu falei, não, mas passei. Não, pode ir, então. Minha mãe bateu lá no colégio para saber por que eu tinha tirado aquela nota. Muito baixa, né? Aí a Geni falou, tudo por conta do basquete. Aí ela virou e falou assim, não, eu falei pra ele pediu, ele é tão bonzinho e tal, não tem nada não, já tinha passado já e tal. Aí minha mãe acalmou, porque senão tinha correr, tinha comida. E depois na faculdade, o senhor continuou, né? Continuou trabalhando, fazendo Sempre. A faculdade à noite. Sempre. O ritmo já tinha acostumado, jeito, né? Com sempre aquele foi. ritmo, né? Sempre foi. E durante a faculdade, quando é que o senhor vai casar? Já teve até esse período aí, terminar a faculdade e aí o senhor ingressa no tribunal e vai crescendo na carreira, quando é que chega a família? A família chegou, o namoro com ela ficou ficou praticamente quando eu entrei no tribunal, concomitante. Conheceu ela aqui? Não, foi fora. Ela era funcionária do Agrobanco, aquele banco dos...
agropecuário que tinha aqui no estado de Goiás. E nós nos casamos em 87. E o André foi o primeiro a nasceu em 89, quando eu já era juiz. Eu assumi em agosto, 8 de agosto de 89, e o André nasceu em outubro, dia 26. E como que foi pegar o gosto pelo direito? O senhor acabou de falar que era engenharia elétrica, tinha nota para passar em medicina, e de repente a irmã do senhor sugere direito. E aí o senhor cai lá de paraquedas? Cara, literalmente. E quando é que pega o amor? Você acha que foi cursando? Eu não sei, sabe, eu sempre falo, inclusive em julgamentos aqui, quando as pessoas querem ou buscam a justiça para agilizar, vamos dizer assim, incrementar, queimar etapas, eu sempre falei que eu acho isso uma bobagem, porque a maturidade manda tudo. E eu falo para você o seguinte, se eu tivesse passado a primeira vez para direito mesmo, não sei se você sabe, mas antigamente formava-se em 4 anos. Depois é que o curso foi modificado. Para 5. Para 5, exatamente. Quando se eu tivesse passado a primeira vez, eu tinha formado com 18, 17, por 18 anos. Porque eu não fiz o 3º ano primário chamado. Eu passei, eu pulei, porque eu fiz durante as férias com essa minha irmã, que ela é professora, e chamava, naquela época tinha um chamado curso de admissão, era um concurso. Para você passar do primário, que hoje seria a 4ª série, para a 5ª, lá era a 1ª série, primário, depois vinha o ginásio, depois vinha o colegial, que era o 2º grau. Tudo isso tinha concurso. Eu fiz para ir para o ginásio, concurso, passei, logicamente. Depois eu fiz no 2º grau, fiz no Ateneu, fiz no Liceu. Concurso mesmo, como se fosse vestibular. Existia na época. Uma prova, né? Uma prova difícil, inclusive. Não, assim, era todo mundo, né? Todo mundo. Você tinha que conseguir sua vaga. Né? Porque eu fiz no Ateneu porque eu tinha uma promessa, não para mim, era minha irmã que tinha conseguido, de um padre que falou que conseguiria bolsa lá no Ateneu. Só que eu passei no Liceu, que era muito bom na época, Liceu de Goiânia. Então, você tinha isso, você tinha que estudar, você tinha que fazer isso. Aí eu fiz o concurso, durante as férias eu estudei com ela e passei nos 2. Aí eu atalhei caminho. Mas então eu falo assim, olha, é bobagem, que experiência não é importante, é muito importante. O magistrado que chega sem experiência, o profissional que chega sem experiência, precisa ser magistrado, sofre muito. Porque agora, não é fácil. Agora, eu conversando com a doutora Alice Teles, ela também passou no concurso muito cedo, acho que com 22 anos. Né? Ela formou e passou, uma coisa assim, 22 ou 23 anos, muito nova. Ela fala que ela apanhou muito lá no começo da comarca, mas conversando com ela e conhecendo ela, vendo o jeito dela de lidar com a parte, com o advogado, com o processo, eu percebo assim que muito também é a base da família. Com certeza. Aquilo que a pessoa não tem de conhecimento e sabedoria, traz pela família, né? Com certeza. Então, uma boa criação, uma boa base, às vezes dá esse sustento que você precisa. Com certeza. Ela falou assim que quando ela mudou, parece que o pai foi junto com ela, até ela se estabilizar, ela ficou morando num hotel, até ter uma casa, porque ela ia morar sozinha, né? Então, assim, mulher, né, imagina, ela falou que ficou 20 anos só em Lusiânia, me parece. Então, fazendo as contas aí para trás, deve ter uns 25 anos de carreira. Então, 25 anos atrás, mulher, com 23 anos, juíza, né? Então, realmente foi difícil. Muito difícil. E ela falou, era imatura, né? Não tinha, né? Mas foi. Devagarzinho, eu acho que aí o que sustenta é a base familiar. Né? Eu também concordo. Eu acho que é isso mesmo, Geraldo. Eu acho que você falou num ponto. Porque isso te traz não só esse tipo de conforto, esse tipo de apoio, mas te traz aquela coisa de você buscar o melhor, sabe? Quando você é bem criado, assim, quando você tem uma estrutura familiar que te dá respaldo. Por exemplo, eu tenho uma felicidade imensa, que eu tenho uma família absolutamente unida. Unida. Não tem jeito, não tem discussão, não tem nada. A gente se reúne sempre rindo e brincando e achando graça e apoiando a outra. E orgulhoso um do outro. Então, assim, isso aí é tudo. É uma questão, assim, que te traz uma tranquilidade quando você está trabalhando, para você saber que você está tentando fazer o melhor, que sempre passaram por você. E aí, eu acho que
A questão errar, obviamente, quando a gente erra, qualquer um erra porque é o ser humano. Mas assim, a chance de errar é bem menor. É bem menor. E a chance de dar certo, de gostar do que faz também. Bom, e aí então o senhor começa a trabalhar aqui no tribunal, termina o curso, e aí terminou o direito, o senhor nunca pensou em advogar? Não. Já estava estabilizado aqui? Eu até por um convite de um colega, a gente até montou um escritório, mas advogar efetivamente acabei não advogando não. Que eu pensava, cheguei a pensar, ou cogitar, vamos dizer assim, mais facilmente falando, é cogitar. Não atuou em nenhum processo? Não. E nem assessoria jurídica? Não, porque, é o que eu estou dizendo para você, a partir de um determinado momento, depois que eu me formei, eu já comecei a querer estudar, sabe? Aí veio o problema, né? Uma coisa é fato, Geraldo. O estudo, para quem trabalha, é muito mais difícil. Porque você estudar só à noite, primeiro que é cansativo, né? E segundo que limita muito. Então, eu tive um apoio muito grande do desembargador Fenelon, quando eu estava na corregedoria, que ele me permitiu trabalhar só à tarde, estudar cedo e de noite. Foi aonde eu, sabe, deu um crescimento em termos assim, porque a quantidade de estudo, a quantidade de matéria é muito grande. É muito, exatamente. Muito grande. Então, eu tinha facilidade, óbvio, porque já estava aqui dentro, tinha muito da vivência, né, da prática, mas, obviamente, a teoria, em concurso, tem que vir, que se não tiver, não adianta também. E esse estudo de manhã e à noite, tinha uma espécie de cursinho, alguma coisa assim para orientar, ou era só biblioteca? Não, nós tivemos, foi aí que eu fui começando a realmente encorpar para poder fazer alguma coisa. Aí outros colegas do tribunal também, inclusive o Leandro, o desembargador Tim, o Enion, que foi juiz aposentado, e outros, a doutora Maria Luísa, a Lília Mônica. A gente tinha um conhecimento aqui, então nós conseguimos nos reunir e ter aulas aqui dentro. E a gente pagava para os professores da Federal, da Católica, eles vinham aqui e davam aula para a gente. Que legal. Era um grupo, e o pai do Enio, o Enion, que era o desembargador Leôncio, ele cedeu ao recinto da Câmara Criminal, salvo engano era a segunda, mas eu estou chutando que eu não lembro mais qual é a primeira e a segunda. Mas ele cedia o espaço para que a gente tivesse aula. E isso foi assim, por isso que eu falo, olha, quem sabe dar aula, quem gosta de dar aula, tem que ser muito valorizado, porque é um diferencial brutal. Você ler do que de você ter aula, e naquela aula assim que praticamente era um debate sobre as matérias. E aí o crescimento foi, tanto que todo mundo que fez aquilo foi praticamente ou é promotor, era juiz ou qualquer coisa. Uma aula particular. Praticamente uma aula particular. Geraldo Gonçalves da Costa. Eram poucos, né? Assim, que assistiam a aula? Quantos? Não, o número começou pouco. Mas depois, quando eles viram que a coisa era boa, nossa, teve até que limitar. É mesmo? Foi. Até porque a Câmara não comportava, né? Foi assim que começou o curso para magistratura aqui do tribunal? Não, acho que não. Acho que não tem nada a ver, não. Não, eu tô brincando, né? Porque seria uma ideia eu fui aluno boa. do curso daqui. Mas seria porque não existia, né? Não existia isso. Pois é. A pessoa era julgada lá. Uhum. Sabe, você é juiz? Tum, vai lá. Uhum. Então, por exemplo, quando eu comecei, eu não tive problema algum. Mas como eu já sabia como é que funcionava, porque eu fazia audiência na corregedoria, mas como escrivão. Sim. Como inspetor e funcionava como escrivão. E quando eu passei, nós assumi em agosto. Eu fiquei um mês, fui lá para vários precatórios, me coloquei à disposição do desembargador Messias, na época era o presidente, o desembargador Messias, deixou eu ir lá fazer isso e tal. Ele falou, pode ir lá, as férias, eu tirei férias para isso. Aí passei o mês inteirinho fazendo audiência na vara de precatórios, sabe, para o juiz de precatório, não lembro mais nem quem era. Então o senhor trabalhou nas férias? Sem dúvida. Por quê? No dia que eu assumi, olha só, no dia que eu assumi, eles ligaram aqui no tribunal para saber se eu ia fazer audiência no outro dia lá em Cabo de Rio Verde. Quando o senhor passou para juiz? No dia seguinte? A posse que foi de tardezinha. O senhor estava cumprimentando a família? Eles ligaram aqui para perguntar se ia ter audiência. Lá era 40, porque funcionava como juiz trabalhista na época ainda. Porque não existia, a maioria das varas do trabalho não existia. Na época era junta. Nem tinha lá em Cabo de Rio Verde, não tinha nem séries, tinha. Então a gente era juiz trabalhista também. E era uma audiência trabalhista com 38 autores, sabe? Nossa. Não sei quantos advogados.
Porque era uma usina lá, que não sei nem se existe mais ainda em Cabo do Rio Verde, mas aí... Lá ainda tem... Tem a usina lá, tem, né? Pois é. E aí a audiência, o pessoal falou, não, aí eu falei, pode falar que eu vou. Estou lá amanhã, sem falta, 1h da tarde nós estamos lá na audiência. Então pra você ver como é que é a coisa, não tem muito... Não tinha nenhum tipo de preparo. Eu que me preparei, porque eu sabia da história, sabia que a coisa não era tão simples assim, mas o pessoal sofreu. Muita gente sofreu. E como que foi preparar para esse concurso? Foram essas aulas, ali já esgotava o edital, ia analisando o edital, Sim. o anterior, como é que é? Sempre. Nós montamos um acervo muito grande de provas anteriores daqui, de São Paulo, de qualquer lugar. E esgotando as questões, fazendo. E aí a gente se reunia, a gente é um grupo muito legal, foi muito bom. O desembargador Fábio, que o Geraldo hoje assessor, era um que a gente estudava junto, só que ele estudava menos, mas quase sempre, quando ele podia, a gente estava junto. Mas ele já era promotor, outro que passou muito novo, ele passou para delegado com 21 anos, o promotor também me parece, já tinha 21 anos. Pois é, cara novíssimo. O desembargador Camargo também foi promotor. Foi mesmo. Foi. E aí são pessoas assim, mas assim, que foram absolutamente assim, primordiais para eu passar. Pessoas que já tinham um cabedal jurídico, ajudava muito mais do que eu pudesse passar alguma coisa para eles. E ele, um juiz do trabalho hoje, que é irmão do desembargador Leandro, o Luciano Crispim, não sei, rapaz, ele é uma coisa, eu falo muito para muita gente, eu acho que o Luciano, se brincar, nem sabe disso. Ele me deu 2 livros espíritas para dar uma lida, e eu li, na época do concurso. Aí ele falou, Fernando, no dia que Deus botar a mão na tua cabeça e falar assim, é você, pode ter certeza que você vai. Preocupa não. Cara, eu não sei. O que é seu tá guardado, né? Mas eu não sei se por isso eu nunca fiz um concurso tão tranquilo na minha vida. Mesmo? Nossa. Prova oral, tudo? Não, a prova oral que eu nunca tinha chegado, na verdade nunca tinha chegado, eu era o segundo também, né? Não era tanta coisa assim. Porque os outros eu não cheguei até a final, porque o de Tocantins eu abandonei, de Minas Gerais eu só fui para fazer a primeira prova mesmo, eu não tinha dinheiro para ficar indo lá para o Ministério Público, passei, mas não continuei. Mas assim, então era o primeiro e único que eu fiz com prova oral. E nunca tinha feito, e não sei o que deu, que eu fiz numa tranquilidade que acho que só Deus para explicar mesmo. O senhor é espírita? Não. Não. Mas o senhor acha que influenciou? Eu não tenho dúvida. Eu tenho certeza absoluta. Eu não era essa poço de tranquilidade para dizer, Eu acho que ninguém, na prova oral. Não ninguém. Mesmo. Não sou mesmo, sabe? Se alguém falar para mim que ficou tranquilo na prova oral, tá mentindo. E pior de tudo é que eu fiquei. E para as pessoas que acreditam, que falam que não precisa de sorte em concurso. E dou um exemplo meu. Porque tinha uma prova, as provas eram marcados horários. Naquela época, não era com a banca examinadora toda reunida. A gente fazia a prova oral 1 hora com cada examinador e cada matéria com 2 examinadores. Ou seja, fazia 2 horas de arguição oral. Isso? Era. E tinha um examinador de processo civil, ele realmente exigiu muito da turma. E ele era mestre, se brincar até o doutor hoje, em direito imobiliário. E quando foi, num dia antes, eu ia fazer a prova 8 horas da manhã no dia com ele. Todo mundo estava sempre com medo de fazer com ele, porque ele exigia bastante. Aí a gente sorteava o ponto na hora de fazer a arguição que se sorteava o ponto. Eu falei assim, Fábio, senta aí, estava o Fábio, o Luciano, acho que o Enio, o pessoal. Falei assim, o que a gente vai fazer? Não, vamos tomar uma cerveja e tal. Eu falei, bom, porque eu não tomo, então vocês tomam. Aí, então o que você vai fazer? Eu falei, vou dar uma aula para vocês, senta aí, vou dar uma aula de locação para vocês. Isso na noite anterior. Um dia antes. No outro dia, 8 horas da manhã, eu sorteio ponto. Sorteio qual ponto? Locação. Mas o senhor deu aula. Não, na hora que foi locação, eu cheguei a levantar na cadeira assim, sabe? E ele era especialista. E ele falou assim, se o senhor quiser trocar o ponto, porque esse ponto eu vou a fundo. Eu falei, não tem problema não. Vamos embora. Aí ele fez, ele falou assim, não vou dar 10 para o senhor, porque o senhor não deu 10 para ninguém, mas
Você vai tirar maior nota que eu já dei, 9,5 nessa prova aqui. Eu brinco com meus alunos que... Olha se isso não é sorte. Você faz uma prova oral dessa, o examinador levanta e te cumprimenta, fala, bem-vindo ao judiciário. Não, mas é mesmo. Porque Mas ele não fez isso, só que ele falou olha, ele falou... Não, e quando eu levantei, o Fábio, o desembargador Fábio, eu rindo, porque lá no salão do júri, voltando, o Fábio falou assim, ele já falou de longe, eu não acredito que você sorteou a locação. Eu falei, dito e feito, ele falou, nossa, como você tem sorte, porque acabou sortudo. Não, eu falei, estava escrito, tinha que ser mesmo. Então eu falo, tem que ter sorte, além de tudo tem que ter sorte. Porque se você cai, porque ninguém domina tudo, isso é bobagem. Imagina, caiu o campeão, você não estava tão preparado para falar dos campeões. Claro, e aí eu falei, olha, até porque colegas que foram reprovados naquele concurso, no seguinte passaram nos primeiros lugares, você vê que a pessoa já era preparada. Então, quer dizer, você tem que ter sorte, se não tiver também, claro, se preparar e tudo, mas ainda assim, tem que ter uma sortezinha para ajudar. Mas são coisas ótimas, que a gente sempre guarda isso com carinho danado. E essas aulas à noite, como é que funcionava? Ali o senhor pegava a aula da manhã e revisava, estudava súmula, estudava jurisprudência, como é que era? Na época tinha muito poucas súmulas, né? Ainda era engatinhando essa ciência para nós. Era muito mais doutrina, muito mais doutrina. Muito mais doutrina do que realmente. Depois é que veio com o STJ, começou a. Porque, só para lembrar, nós começamos um concurso como juiz de direito, veio a Constituição no meio do caminho e nós encerramos como juiz substituto. Foi o único tribunal do Estado, do país, que mudou o edital. Pode entender isso? O senhor perdeu o status de juiz de direito, voltou a ser substituto. E fez o estágio probatório. Porque nós não brigamos com isso. Os estados que brigaram, conseguiram. Falou, o seu edital começou como juiz de direito, é juiz de direito. Só que aqui não, tanto que eles demoraram para restabelecer, para continuar o concurso, porque mais discussão. Aplica já a Constituição nova ou não, né? Aí resolveram aplicar, ninguém brigou, bora, tocando para frente. E quando o senhor passa no concurso, qual que é a primeira comarca? Carmo do Rio Verde. Carmo do Rio Verde. 13 quilômetros de Séries. E quanto tempo o senhor ficou lá? 2 anos. E aí depois? Padre Bernardo, 17 dias. 17 dias? Por que foi tão curto? Porque no dia que eu assumi, eu pedi promoção para Goiás. Surgiu foi naquele dia que surgiu a vaga? Não, já estava correndo. Estava correndo. Eu não sei se tinha candidatos. Eu lembro que o hoje desembargador Delcio também concorreu, mas não lembro se o Delcio foi para outro lugar, só sei que sobrou Goiás, eu fui. Aí lá em Goiás o senhor ficou quanto tempo? Lá fiquei 6 anos. 6 anos. 6 anos, 2 meses. Eu não perguntei. Quando o senhor passa no concurso, o senhor está com quantos anos? 28. 28. Então já tinha uma bagagem. Já. Não. E depois disso tudo que o senhor passou aqui dentro também, né? Não. Isso aqui para mim foi essencial. Foi já estava casado? Já. O André nasceu 2 meses depois. Já estava 2 anos já casado já. Na verdade, 29. Assim, o senhor não me respondeu, mas eu acho que teve um momento aí que teve a paixão pelo direito. Quando que o senhor acha que foi? Quando é que o senhor decide, Geraldo, assim, eu vou fazer Geraldo, eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei se é porque eu gosto muito de números e também, como diz meu menino, conversa demais, gosta de conversar demais. Eu não sei se isso é paixão, é gosto. Eu faço o que me põe na frente. Porque eu vou falar uma coisa para você, adoro geografia, adoro história, adoro números, então eu não tenho muito o que, sabe? Eu, sinceramente... O senhor é aquele que se deu uma missão, o senhor cumpre. Então, sinceramente, eu gosto muito de números, eu vejo muito a coisa de economia, porque eu gosto. Eu tinha um dom que depois eu larguei, há muitos anos que eu não faço isso, mas quando eu era mais novo eu sabia datas de cor salteado, e assim, mas isso é exercício. Se você você não sabe, por exemplo, porque você consegue controlar rapidamente. Por exemplo, você fala assim, o que é LDC, você fala que 92 é LDC, 88 é 84, então, você sabe, você controla isso rapidamente. E com isso você consegue ver, porque se repetem as datas, então você consegue ver as datas, fazer isso com muita rapidez. Tem muita gente que tem isso. Na verdade é só você treinar. Não tem muita...
Então, pra você ter uma ideia de como é que eu gosto de número. Eu brinco muito com a Bruna. A Bruna fala, doutor, que dia que deu tal dia só, porque eu não quero ver aqui no calendário. Eu falo para ela no dia que dava, né? Isso há muitos anos, né? Porque ela trabalha comigo há 15 anos. Aí ela ri, ela fala assim, nossa senhora. Mas eu acho que é muito engraçado, assim, o fato do senhor gostar tanto de exatas e dar super certo na área de humanas, né? E a carreira brilhante. Porque eu não, na verdade, é por isso que eu falo para você, se em um determinado momento o senhor não gostasse mesmo do direito, não teria chegado até aqui, né? Não sei. Com certeza. E eu faço o que eu gosto disso. Mas eu gosto porque, eu não sei se é porque trabalhar num fórum me deu uma sensação de querer fazer as coisas para os outros, porque eu brinco, mas é uma verdade. Se você quiser conhecer a desumanidade, você vai num pronto-socorro e vai no fórum. Porque aí você vai ver o que... Nunca tinha ouvido isso. O que a coisa realmente... O que é sofrer mesmo. Então, aquilo que a gente pode fazer, se eu fosse um médico, eu queria fazer também, mais ou menos, alguma coisa nesse sentido. E que a gente tenta fazer por direito. A vontade de ajudar, né? O Geraldo aqui trabalha com um desembargador que tem um coração imenso. Uma pessoa assim que queria sempre ajudar para fazer alguma coisa, resolver as questões. E isso você passa, quando você trabalha perto de pessoas assim, com pessoas assim, te passa isso de uma forma assim que você não tem como deixar de ser. Sabe? Você trabalhou também, Geraldo, com outra pessoa assim, que eu tenho uma hora, como se fosse um irmão meu que já se foi, que é o desembargador Camargo Neto. Ele, outra pessoa absolutamente humana, centrada e um profissional espetacular. Então, esse tipo de pessoa faz com que você seja assim também. Sabe? Porque você não tem jeito de ser diferente deles. Porque senão você não consegue ficar perto deles. Senão são pessoas especiais. Desembargador Fenelon, com todo aquele jeitão dele, mas uma pessoa maravilhosa. Várias. Quando eu tomei posse, eu falei que como desembargador, eu falei assim que na verdade, eu só tinha que agradecer. Não peço mais nada, há muito tempo que eu não peço mais nada, porque não tenho que fazer pedido mais. Na verdade, é só agradecer. Por quê? Porque sempre, de alguma forma, sempre alguém esteve do meu lado, botando a mão e falando, vamos junto, e assim, eu só tenho que, não tem outro jeito, só sobra agradecimento. E aí depois de Goiás, aí já veio direto para Goiânia? Vim para Goiânia, juizado do Parque Ateneu, foi inaugurado, o juizado criminal do Parque Ateneu. Eu lembro dele lá. E lá teve algumas coisas bem interessantes. Eu advoguei uma época, mas já era aquele Luiz Antônio? Luiz Antônio era no civil. Um que é alto. Isso. Porque o senhor ficou no criminal. O Luiz Antônio era no primeiro andar. Eu cheguei a fazer audiência com ele. E eu funcionando no embaixo. E é o tipo de juiz de justiça que eu gosto. Acredita? Eu gosto de resolver os trem. Você sentir que está fazendo alguma coisa. De útil. Útil que eu estou falando, prática que eu estou falando, né? E ele é rápido, né? Nossa, nós tivemos eu tive um caso lá, tivemos um decreto que estendeu determinadas ações para ser julgado pelos juizados. Não sei se você lembra disso. Antigamente existia a vara de assistência judiciária, lembra? Sim, sim. Então, para desafogar a assistência, eles regionalizaram para fazer esse tipo de... Então, na época tinha separação consensual, lembra? Divórcio. E o divórcio, não sei se você se recorda, ele tinha que comprovar 2 anos de separação de fato. Então, você tinha aquelas audiências... Pois é. Então, essas ações que poderiam fazer acordo, ou esse tipo de audiência, nos foi dada a jurisdição estendida para poder fazer isso. E eu me lembro bem de um caso com um sujeito, um advogado, chegou lá, protocolou, falou assim, olha, tem data, ele não era daqui, era de Uberlândia. Ele falou assim, tem data, era o irmão dele que estava fazendo separação, divórcio. Aí eu falei, a menina falou assim, olha, o senhor é daqui, né? Tem que ser regionalizado, aqui do Parque Ateneu, Marilisa. Era por bairro. Aí ele falou assim, não, ele falou, o senhor tem jeito de trazer essas testemunhas? Se fizer, o juiz faz hoje. Aí o cara falou assim, que a menina falou assim, como? Ele faz hoje. Não, vou trazer. Aí trouxe, o casal trouxe as testemunhas, esperou um pouquinho, porque outras pessoas tinham que fazer a mesma coisa, porque eu não marcava. A pessoa chegou lá, eu fazia. Aí, fez a audiência, aí ele estava saindo assim, falou, doutor, eu queria agradecer e tal, tem uma data para pegar o mandado de verbação? Eu falei, não, já está saindo, guarda só um pouquinho que a menina já está fazendo, já vai assinar, o senhor já leva.
Aí saiu tudo, passou um pouquinho, ele volta. Voltou, bateu na porta lá, falou, só doutor, eu queria agradecer e parabenizar o tribunal, porque eu moro em Uberlândia, foi quando eu fiquei sabendo que ele... Esse é meu irmão, vim aqui fazer para ele, eu achei que ia demorar eu falei pro meu irmão, 6 meses, 1 ano no mínimo. Aí ele já está aqui, doutor, ó, eu falei, e é isso que é o importante, rapaz. Isso para a justiça, isso é que dá gosto de você resolver e fazer as coisas. Porque realmente é aquilo que o cidadão quer, né? Se você pode fazer, pode fazer logo. Não, isso pode, me agrada, isso me agrada imensamente. Se pode a prestação judicial ser feita rapidamente, isso é maravilha. É maravilha. Você deixa para discutir questões maiores que eu estou dizendo em termos de complexidade, sim, obviamente. Sim. Aí é outra história. Aí, dificilmente você consegue resolver rapidamente, mas assim, a imensa maioria poderia ser resolvida mais rapidamente. Sim. Então, naquela época, ruim, porque não continuou, mas foi tão bom, rapaz. A gente fazia tantas audiências criminais junto com as cíveis lá e a coisa funcionava igual. Foi muito bom, foi no juizado. E depois do juizado, que eu fiquei só 2 anos, aí eu fui para a Fazenda Pública Estadual. Depois da Fazenda Estadual Municipal, depois a primeira civil, para a Fazenda Estadual, depois primeira civil, depois Fazenda Municipal. Aí a Fazenda Municipal que eu vim para juiz substituto de 2º grau. Juiz substituto. Eu nunca gostei de ficar muito parado, não. Eu sempre gostava de ver coisa diferente. Acho que todo juiz devia ser assim. Sabe? Deveria se movimentar e para você pegou áreas diferentes, né? Muito diferentes, muito diferentes. A única área foi criminal no começo, depois Fazenda Pública Estadual, municipal, civil. Então, te dá uma bagagem monumental. Isso é que realmente importa. E eu gosto. Mas que eu perguntava, o que eu gosto mais de ser juiz, foi nessas épocas que eu resolvi as questões rapidamente, com as coisas que eu pudesse fazer mais rapidamente. Sempre eu gostei disso. Em Goiás, por exemplo, Geraldo, quando eu passei lá 6 anos, eu tive um caso que me marcou muito. Não marcou assim, mal ou bem, não. É porque teve uma audiência que não realizava com um colega anterior, que eu estava substituindo. 2 ou 3 vezes tinha marcado, e as testemunhas não compareciam. Aí eu liguei para o delegado de um distrito e pedi para ele, falei, você conhece fulano? Ele falou assim, eu acho que eu sei quem é, doutor. Eu falei, você podia pegar eles, dar uma segurada neles aí na delegacia, mas não para ele não. Me traz eles aqui porque eu preciso fazer essa audiência, tá para amanhã. Eu falei, não, tá. Uma coercitiva. Mas meio na forçada na barra mesmo, porque não tinha nem mandado. Não, mas eu falo com eles. Falei, então tá. Mas acho que nem levou para a delegacia, não. Aí no outro dia, mas foi ele que levou, foi o delegado que levou. Sim. Chega 2 figuras simples, rapaz. De uma simplicidade que aquilo ali me desmontou, rapaz. E Jesus amado. Bom, aí fez a audiência e tudo. Chamei eles depois, falei, olha, vocês não foram presos, não tem problema nenhum. A polícia trouxe vocês aqui, como você falou, uma condição coercitiva, porque precisava fazer audiência, vocês, 3ª ou 4ª audiência, vocês não vinham. Não, doutor, sabe o que é? É porque a gente pega um ônibus para vir aqui, a gente ganha metade do salário mínimo por mês só. Aí se você paga um ônibus, paga um almoço, paga a comida, já não sobra nada. Eu olhei aqui e falei, putz, vocês vão me desculpar. Falei, de jeitinho, vocês vão me desculpar. Eu tive que fazer isso para audiência, mas não vou fazer isso de novo, não. Aí eu cheguei, conversei com o promotor, na época, o Maurício. Falei, Maurício, vamos fazer isso, vamos fazer as audiências lá uma vez por semana lá e numa outra cidade, que é mais longe, ainda de 120 quilômetros, que era Araguapaz. Aí a gente passou. Toda sexta-feira a gente fazia num e no outro. Nunca mais perdemos audiência, rapaz. Por quê? Porque o pessoal da prefeitura nos ajudava. Desloca ali, coisa de 15 minutos. O pessoal nos ajudava. Falava, ó, testemunha e tal. Não, sabe quem é? Porque conhece tudo, né? E normalmente eles colocar à disposição da gente, motorista da prefeitura. Sim. Nunca mais perdemos audiência. Foi até eu sair de lá, fazendo audiência em Araguapaz, em Forna, sem perder uma audiência. Facilitava a vida de todo mundo, né? Não, e era uma festa, porque você levava lá, o eleitoral ia junto, sabe? Ia fazer título, de vez em quando ia até aquela coisa era um mutirão. Ia até do governo que levava para fazer carteira de identidade também. Uma justiça ativa. Exatamente, mas foi assim impressionante, que não perdia mais audiência. Todas elas coisavam. Foi assim uma mão na roda, impressionante. Mas por causa dessa situação, por causa desse caso, que eu não tinha noção de como é aquela coisa, a gente não sabe, né? E eu falei assim, olha, como rapaz, eu fiquei constrangido por eles. Eu falei assim, vocês vão me desculpar, eu realmente
tinha que fazer isso, mas vocês não estão presos, não tem nada. O delegado vai levar vocês para cá de carona, viu? Tá de carona. Mas foi bom por esse lado. Foi ótimo. Porque senão você não ia descobrir foi nunca. Foi ótimo. Nossa, adorado. Às vezes achando que a testemunha que não queria, né? Estava atrapalhando o processo. E muito longe de achar que o pessoal do fora achava ruim lá, todo mundo parecendo que sabia assim. Por quê? Porque o pessoal da prefeitura mandava geralmente uma Kombi, eu mandava uma van, alguma coisa, levava o pessoal todo, promotor, escrivães, 1, 2 ou 3, ia escrevente, oficial de justiça ia, era resolver tudo lá. Não, e esse é um problema que sempre vai existir, né, desembargador? Sempre. Porque assim, o distrito, pelo fato de não ser comarca à parte, toda ação que tem que ajuizar tem que ir lá na comarca. São distâncias razoáveis, rapaz. Às vezes são. Então, assim, né, não é uma coisa que você pega o carro aqui 20 minutinhos, né? Isso quando tem carro. Exato. Porque você vê o caso, pegar o ônibus e tal, e aí viaja, tem que almoçar lá no local para retornar, né? Foi muito interessante, foi uma situação que marcou muito. Marcou positivamente, é o que você está dizendo. Se não fosse isso, talvez eu não tivesse descoberto essa... Tomada a iniciativa. Essa vicissitude, esse problema que o pessoal enfrentava. Eu falei, mas mais fácil para a gente ir lá, eles viram aqui. Com certeza. Porque Fânia é direto dos 50 quilômetros de Goiás, estou falando Fânia, fora os outros distritos, que era mais longe ainda. Araguapaz, que era distrito de Goiás, 120 quilômetros, você imagina. É quase como ir da Goiânia era Goiás. É uma viagem, Tem que ir para retornar de tarde. É desse jeito, era desse jeito. Então o senhor vem para Goiânia, fica lá. Eu queria contar um caso, inclusive, do juizado. Eu fiz uma audiência com o doutor Luiz Antônio, que no meio da audiência ele virou para mim e falou assim, o carro tá aí? Que era um acidente de trânsito. Tá. Consertou? Eu falei, não, é uma amassada assim. Posso lá olhar? Falei, claro, né? Aí eu até levantei, aí ele, não, o senhor fica, eu vou só com as partes. Aí desceu ele, a minha cliente, que era a autora, e o réu. E aí foi lá, olhou o carro, subiu, falou, eu vou proferir a sentença. Eu nunca tinha visto aquilo. Né, bom, né, aí pediu pra gente sentar do lado de fora ali, e falou assim, vocês me dão 15 minutos. 15 minutos, voltou e fez a leitura da sentença, nós ganhamos a ação. Eu fiquei satisfeito demais. Mas a justiça funciona dessa forma. Eu acho que isso é justiça. Não, Isso é que realmente, se você pode puder, ser feito assim, não custa nada, né? Com certeza. Um processo a E menos. você tem que estar disposto a ser assim, sabe? Esse que eu acho que é um mote de qualquer carreira, mas particularmente para o judiciário, para mim, ele é, intransponível essa exigência, sabe? Você não pode deixar de... O desprendimento, né? Não, você não pode se negar a isso, porque não permite, cara. Essa função, ela é de uma, entendo eu, né, de uma importância, de um realce para o cidadão. O cidadão está ali colocando uma discussão, muitas vezes, um direito da vida dele na sua mão. Você precisa estar completamente desprendido para poder fazer o melhor. Não, e aquela frase que o senhor falou, eu guardo ela para o resto da vida. Do hospital e do judiciário. Nunca tinha olhado por esse lado. E o senhor tem razão, porque às vezes acaba sendo muito sofrido, né? Muito, é só sofrimento. Um processo custoso, trabalhoso. Às vezes o direito está ali, né, na frente, mas você tem que passar por etapas, né? Eu não sou, como eu te falei, assim, religioso, embora minha mãe e minha família sejam muito. Mas assim, não sou, embora criança e toda a vida eu tive. Mas uma certa vez, uma senhora lá em Goiás, ela me ajudava muito em colocar crianças, porque ela tinha um asilo. E certo dia, na audiência que teve lá, ela falou assim, doutor, eu posso fazer ela era benzedeira, posso fazer uma benzedeira? Eu falei, pode. Esqueci o nome dela. Ela pegou um ramo de arruda, foi, buscou, voltou com esse ramo de arruda, verdão, grandão assim. Ela falou assim, ó, você pode ir trabalhando, eu vou só fazendo as rezas aqui, a benzedeira. Eu falei, então tá, pode ficar à vontade, dona Badia. Aí ela, na hora que ela terminou, que ela me mostrou, falou, olha aqui, doutor, na hora que eu olhei o trem... Sério? Não, você não tem ideia. O trem virou um maço amassado e seco. Eu olhei e falei, olha, o que a senhora fez? Ela falou assim, eu não, isso aqui é o ambiente. Falou, desse jeito. Falou, eu posso vir quantas vezes? Eu falei, na hora que o senhor quiser. Fica à vontade. Tudo que é pro bem, né? Tudo, eu sempre falo para os outros, falei, tudo que é pro bem, pode desejar que eu estou aceitando. Nossa, e como? Mas, assim, são pessoas interessantes. Tinha uma figura lá, Mas Paz, em Goiás, uma pessoa fantástica, rapaz. Uma humanidade, ela foi diretora das Ilhas São Vicente de Paula.
muito tempo. E quando nós passamos para juiz, a Maria Luísa Povo, ela fez uma promessa para mim, para Lênia Mônica, e ela cumpria. Aí eu falei assim, nem sabia, ela não falou do que se tratava. Aí depois que ela, quando a gente passou, ela falou, não, nós vamos fazer um almoço na Asilo São Vicente de Paulo, com as irmãs Paz lá. Eu falei para ela que a gente ia fazer um almoço. E nós preparamos tudo aqui e levamos nos carros lá, para entregar lá. Foi quando eu conheci a Irmãs Paz. E depois, 2 anos depois, eu estava lá em Goiás, sendo juiz lá. E ela tinha também um carinho muito grande por mim e eu por ela. Então são pessoas assim. Eu gosto dos vicentinos. Eu sou católico e advoguei para a Sociedade São Vicente de Paulo 8 anos. Aqui em Goiânia. Mas assim, são pessoas assim marcantes, sabe? Assim, pessoas assim que você não esquece. A tia Tó, lá em Goiás, famosíssima. Como a gente tinha afinidade também quando a gente estava lá. Depois distancia, né? Vem para Goiânia e tal. Quando ela me viu da última vez, falou assim, doutor de Deus, nem reconheci o senhor com a cabeça branca desse jeito. Muda um pouco, né? Muda tudo. A primeira vez que eu vi o senhor assim, eu também assustei um pouco. Muda tudo, não é pouco não, rapaz. Se a gente ficar um tempo sem ver, você fala, nossa senhora. E eu brinco muito com os outros, porque os outros a gente repara nos outros, ele nunca repara na gente. Na gente, a gente vai acostumando, olha todo dia no espelho. Exatamente. E o senhor acha que ser desembargador hoje é a coroação de todo esse trabalho, todo esse empenho, igual o senhor está falando aí, dessa dedicação, de fazer as coisas de própria vontade mesmo, às vezes nem era coisa que o tribunal ia fazer, mas o senhor tomou a frente e fez. O senhor acha que... Geraldo, eu vou ser sincero para você, embora todo mundo tenha isso como uma coroação de carreira, mas eu gostava mais de ser juiz. Mesmo? Não falo isso com toda sinceridade. Para a sala de audiência? Eu sempre gostei mais de ser conviver juiz. Com as pessoas, né? Tanto que eu fiz várias audiências de tentativa de conciliação aqui no tribunal já. Umas dando certo, outras não. Mas assim, eu acho que o ser juiz, principalmente na ponta, é mais me dá satisfatório. muito mais. Agora, uma coisa que você tem que colocar, você julgar no tribunal colegiado, você passa a ser, pelo menos no meu caso, tá? Isso eu não posso falar dos outros, porque às vezes os outros não sentem a mesma coisa. Para mim foi um crescimento absurdo, como ser humano, como visão de direito, como aceitar outra opinião, aceitar outro, sabe? Uma diversidade, alguma coisa. Para mim foi absurdo. Não, e o debate é alto nível, né? Muito alto nível. E todos têm muito conhecimento, às vezes numa área mais do que o outro, né? E muitas vezes te toca e faz você mudar de opinião, sabe? Então isso aí me fez crescer, porque a magistratura, ela tem um problema que é crucial, mas não tem como mudar. Ele faz com que você se sinta o centro do universo. E não tem outro jeito. Você está sozinho no interior, você está sozinho e você tem que decidir. Então te traz uma situação em que você muitas vezes passa do ponto involuntariamente, em termos de irrancibilidade, de achar que você está sempre certo, sabe? Que aquilo ali tem que ser, porque tem que ser, né? Você está ali para decidir, tem que ser respeitado e tem que fazer valer a justiça ali. Então te leva a ter um sentimento desse, que o segundo grau vai e faz com que ele se esvaia. Entendi. Sabe? Não tem mais jeito, não é assim, Fernando, não é assim que funciona, sabe? Você tem que ouvir. Então eu sempre falo aqui convencer outros, né? Convencer outros, exatamente. E eu sempre falo assim, que nós temos eu teria uma ideia, se um dia eu pudesse dirigir o tribunal, e se colocar em prática, por exemplo, eu acho que todo juiz deveria passar pelo tribunal, ainda no primeiro grau, como juiz substituto, eventualmente nas férias de um e de outro, desembargador, para conhecer e julgar em colegiado, que eu acho que ele melhoraria muito como jogador para o primeiro grau quando ele voltasse, sabe? Entendi. Eu acho que isso aí é uma escola. Para mim, foi uma mudança, foi um crescimento interior, imagino também exterior, assim, absurdo para mim. Isso me deu muito gosto de ser. Agora, gostar de fazer, eu gostava mais de ser juiz. E qual foi, assim, que o senhor acha, nessa carreira toda, aquele momento mais complicado? Mais difícil, pode ser um problema familiar, um problema no trabalho, alguma situação assim que... Rapaz, não, probleminhas tem mais, agora problema maior, acho que eu não tenho nenhum. Não.
Ou até teve um problema, assim, que eu enfrentei, e foi até político, foi até, bom, alguns, né? Alguns, porque tem sentenças aí que desagradaram o pessoal andou mas me faz xingando. parte do... Isso faz parte. Mas teve um caso bem interessante, Geraldo, que me marcou muito, cara, foi em Goiás. Me marcou não pela dificuldade de julgamento ou algo que o valha, não. Mas foi assim, que eu acho que poderia ter dado uma consequência muito séria, sabe? O hospital, lá tem um hospital que chama São Pedro de Alcântara, não sei se lá em Goiás, ali é um hospital de caridade. E era dirigido na época o Dr. Fernando Passos, sujeito excepcional. E aí entra a questão de política, eu não vou dar nome, o governador que assumiu na época interveio, porque era de outro partido, sabe? Interveio para colocar na administração o pessoal lá do partido lá de Goiás. Certo. E o hospital era bem administrado pelo Dr. Fernando Cupertino. Tanto que, só para você ter uma ideia, ele conseguiu uma verba do governo do Canadá e conseguiu instalar uma unidade de fluoretação lá no hospital, que o esgoto que saía do hospital era 96% de pureza, ou seja, mais puro que a água da chuva. Que isso? Você acredita? Isso estou falando na década de 1990. E teve essa intervenção. E o pessoal entra com uma ação, defendendo o hospital, o pessoal da cidade. E eles distribuem para mim, só que eu era juiz da primeira vara civil, não era da Fazenda Pública. Só que o ato era do governador. Ou seja, nem a Fazenda Pública lá era competente, tem que ser o tribunal. Uhum. Aí eu dei a decisão mantendo a coisa, suspendendo a eficácia e mandando para o Tribunal de Goiás para poder... Mantendo a diretoria. E justifiquei o porquê disso. Porque Tia Tó, Dom Tomás Balduino, mais gente lá, foram para dentro do hospital e falaram que só saí de lá morto. O comandante do batalhão foi na minha sala e falou, doutor... Virou uma questão de segurança um pouco. Exatamente. Só que o colega, o juiz, ele se sentiu, por algum motivo que eu não sei, até porque eu tive nossa mesma conversa com ele depois, falei os motivos que eu fiz isso, falei, olha, eu dei uma decisão heróica, chamada decisão heróica, que você faz ao RP de qualquer competência, mas por conta daquela situação. Sim. Ele foi, rapaz, o pessoal entrou com uma outra medida contra-cautelar, ele foi e defere quando o pessoal assumir. Uhum. Só que eu já tinha encaminhado para Goiânia a decisão. E o comandante foi lá, tentou conversar com ele não quis. Só que o Tribunal de Justiça... Aí encampou. Pois é, o que ele podia fazer. Sabe? E o colega, eles estiveram aqui com ele, com o presidente na época, que era o Mauro Campos. E o Mauro Campos, isso eu só fiquei sabendo, não sei se é verdade, falou assim que deu uma sentada neles, sabe? Falou assim, olha, o que vocês estão fazendo aqui? Sabe? Vocês deviam estar trabalhando. Isso aqui é decisão do tribunal. Isso aqui vai ser decidido de acordo com o tribunal. E o tribunal confirmou minha decisão, confirmou tudo, manteve, afastou, suspendeu os efeitos do decreto. Mas foi bem tenso, rapaz. Bem tenso. A Polícia Militar cercou o Hospital São Pedro. Foi uma situação bem esquisita. Porque aí fica uma queda de braço, né? Conflito de interesses, de poderes, né? Eu penso um ato do Poder Executivo e um ato do Poder Judiciário, né? Mas muito mais, inclusive, por conta do colega. Porque se o colega não tivesse feito aquilo, eles, com a decisão do colega, foram para lá para poder entrar. Uhum. Aí o comandante... realmente. O comandante teve até então não tinha condicionalidade. Só que eles só tinham falado que não sairiam de lá. Que não era que não ia admitir o governo interferir na administração do hospital. E depois a situação ficou bem intensa, porque os advogados deles, né, do pessoal do partido lá, queria assumir, que é aquela coisa política, né, porque vamos dizer assim, dá dividendos, né, políticos, né, do hospital. Dava, né, sei lá se ainda dá. Mas aí eles pegaram e foram para lá,
me criticaram, falando que eu não tinha competência, de fato não tinha, até porque eu já tinha reconhecido, encaminhei para o tribunal, Sim. porque eu não tinha competência mesmo, né? É. Mas também o outro colega não tinha também, Sim. porque não tinha nada a ver com fazenda pública, isso era ato era do tribunal, do governador. Mas foi uma coisa assim, mas também sei lá, assim, não vale para você que seja muito não, que eu não importo muito não, sabe? Eu dei minha decisão absolutamente consciente do que eu estava fazendo e ainda bem que confirmou já. confirmou tudo e aí eu segui em frente ao hospital até hoje. E o que na carreira foi o senhor acha que foi o ponto máximo? Aquilo que foi pro senhor foi para... Mas Geraldo, para mim o ponto máximo da minha carreira é eu me sentir bem, cara. Eu não tenho um ponto máximo não, nem mim. Deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo? Sempre dei decisões absolutamente conscientes. Nunca olhei nome, nunca vi nome, nem gosto de saber nome. Assim, acho que isso não tem nada a ver, o julgo é o caso. E nem mesmo quando você vai interrogar na área criminal, eu sempre falava para os réus, falava assim, olha, nós vamos julgar, se eu fico sabendo, nós vamos julgar o ato do senhor. Ninguém está julgando o senhor aqui não, só o ato. Então nós vamos discutir, nós vamos perguntar sobre o ato do senhor. Aí normalmente os réus falam assim, sim senhor, sim senhor. Sabe? Então assim, eu nunca tive nada assim que me vangloriar, porque eu acho que na verdade fiz o que eu tinha que fazer. E aí dentro disso, para mim é tudo igual. Seja uma decisão que teve repercussão, seja uma decisão que não teve, para mim é tudo igual, Geraldo. Eu acho que não consigo ver diferenciação nisso. Claro, como esse caso aí, você guarda pelo episódio em si. Não que foi uma decisão maravilhosa, uma decisão um pouco, sabe, mas assim, por isso, guarda por essas coisas, mas não que tenha uma maior ou menor relevância. Eu não consigo ver ápice, sinceramente, não é que eu estou tentando até lembrar de alguma coisa, mas não tem. Para mim o ápice é ter respeito, pessoal respeitar, coisa que eu nunca levantei na minha vida foi a voz em audiência, graças a Deus, nem para ninguém. E nunca fui desrespeitado. Nunca. Não tenho isso para falar de ninguém, falar assim, alguém numa audiência um dia me desrespeitou, fez isso. Claro, você tem os advogados que ficam nervosos, você tem isso. Claro, isso aí é da vida, isso aí não tem. Mas, para mim, se eu tivesse que colocar um ápice aqui, é eu, como você disse, eu poder deitar com tranquilidade e dormir sem ter nenhum tipo de remorso que eu fiz até hoje. Às vezes errei, com certeza. Agora, tentei fazer o melhor, sim, Geraldo. Eu acho que isso aí, para mim, é o máximo, é o topo. Desembargador, agradecer imensamente. Eu que agradeço, rapaz. Um papo maravilhoso, assim, a forma como o senhor expõe, como o senhor conta, assim, ficou muito claro para os alunos, para quem vai assistir, né, até pela experiência, pela forma como o senhor conduziu e também pelas mensagens, assim, valorosas que o senhor passou para nós. O senhor quer, já caminhando aqui para o final, se o senhor quiser deixar também uma mensagem para os alunos, não é, de incentivo para aqueles que estão estudando, que também pensam, tem a turminha que gosta da advocacia, tem a turma que vai prestar concurso. Olha, eu não sou muito não sou um bom exemplo para as coisas, porque eu sou meio louco para trabalhar, gostar de trabalhar e gostar de estudar. Então não vamos muito para o meu lado também, desesperador não, porque eu sempre achava e acabei passando isso um pouco pro meu filho, que o Geraldo conhece bem, que é outro também, até um pouco pior do que eu. Eu acho. De desespero para estudar, mas assim, olha, é uma carreira apaixonante, porque você consegue, dentro daquilo que eu falei, você consegue servir, a ideia, se alguém quiser um dia, seja qual a carreira for, mas especialmente falando da magistratura, é na verdade uma função que te traz um prazer muito grande, mas glamour nenhum, porque você vai trabalhar muito, mas vai te dar um prazer imenso de saber que você está servindo para a população e resolvendo problemas das pessoas. Então, se vocês tiverem condição e
A falta de recurso, de meio, de instrumento, não é empecilho, Geraldo. Tem condição de se fazer, tem N exemplos. Agora mesmo na magistratura de primeiro grau, nós temos exemplos maravilhosos, inclusive de juízas que vieram aliás, a imensa maioria dos juízes do Brasil todo, a classe é média baixa. Não tem quase juiz nenhum que tem uma classe alta. E não é demérito, o negócio de classe é irrelevante. Estou só dizendo por conta da dificuldade. Que a dificuldade permeou para a imensa maioria dos juízes que estão aí. Mas, por isso, ou aquele que teve mais facilidades ou mais oportunidades, não há demérito algum. Porque nós temos aí N exemplos de pessoas que têm toda a condição, né, Geraldo, de seguir uma carreira, ter uma carreira dessa, e não quer. Sim. Então, na verdade, o querer é que é importante. E a dificuldade que se avizinha só serve para fazer melhor. Para mim, pelo menos, serviu muito. E por conta disso, eu só tenho que agradecer ao Geraldo, a todos aqui que estão fazendo a produção do programa, e dizer que foi um prazer muito grande estar com vocês e saber que tenho ainda a preocupação de passar isso, né, Geraldo, para outras pessoas e que a gente possa, de alguma forma, contribuir para isso. Foi um prazer, Geraldo. Prazer mesmo. Obrigado, desembargador. Eu que agradeço.